Eu estou de volta com o professor Wesley Montechiari Figueira falando sobre gestão financeira. Professor, nós já falamos sobre vários aspectos da gestão financeira. No caso de uma empresa que enfrenta hoje problemas financeiros, como ela deve iniciar o processo de solução desses problemas? A primeira forma de enfrentar é sentar e ser realista com relação a receitas e custos, conservador com relação a receitas e custos e buscar soluções baseadas em uma qualidade boa de informação. Obviamente que isso vai depender muito e vai passar muito por transparência e qualidade da informação que você passa para os seus credores. As empresas têm uma tendência, de modo geral, a não serem claras e transparentes com relação aos seus débitos e como elas vão liquidar. Então, isso é uma coisa que vai mudar num espaço até menor de tempo do que eu já achei no passado, mas a primeira coisa, depois de sentar e ser realista em relação à sua estrutura de custos e despesas, é verificar suas fontes de financiamento. No Brasil, no passado, as fontes de financiamento eram muito ruins. Nós ainda temos um juro altíssimo. De modo geral, os juros no Brasil, a diferença entre os juros básicos da economia, que tem caído, e os juros praticados no mercado para empresas de pequeno e médio porte ainda são absurdas. Mas já é melhor do que já foi. Houve tempo em que um aplicador recebia 49%, 45%, 30% ao ano de juros, é uma coisa absolutamente impensável numa economia estável. Mas ainda temos juros muito altos, então ainda é difícil uma empresa endividada sair do ciclo de endividamento. Algumas formas básicas de se fazer isso depende muito da área que a empresa está atuando. Se é uma empresa que ela atua com produtos de massa, ela tem que trabalhar fortemente em crescimento. Se ela é uma empresa com produtos de maior valor agregado, ela precisa posicionar e transmitir isso ao seu cliente, ser realista em tabela de preço. O que as empresas precisam de fato fazer quando elas se veem numa situação dessa é não ter medo de meter tesoura. Tem uma ideia de custo e cabelo, se você não corta, cresce. Está sempre cortando, porque cortar é uma coisa que tem que acontecer de manhã, de tarde, de noite, sempre. Professor, o setor financeiro, o setor contábil está vem recebendo novidades. Quais são as novas normas, as novidades que nós teremos daqui para frente? Em 27 de dezembro de 2007, no apagar das luzes do ano, o governo liberou a chamada Lei 11.638, que é a lei que começou o processo de convergência contábil para as normas internacionais chamadas IFRS. São os princípios fundamentais internacionais de contabilidade. Eu digo no apagar das luzes porque não sei se foi objeto de uma grande reflexão com relação à sociedade brasileira de modo geral. Criou-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foi uma grande iniciativa, e começou-se a praticamente traduzir uma boa parte das normas internacionais, adaptando à realidade brasileira em muitos casos. E isso é bom, por um lado, é muito bom. Existe uma corrente que é adepta da convergência total para os padrões internacionais. Obviamente que isso é bom pelo seguinte: você não vai comparar banana com laranja. Você pega um balanço patrimonial de uma empresa no Brasil, da área de metal mecânica, e você pega um balanço patrimonial de uma empresa na Inglaterra, da área metal mecânica, os conceitos contábeis levam para conclusões que podem ser distorcidas. Então é fundamental que isso convirja de uma forma que exista essa comparabilidade, certo? Eu saber com o que eu estou lidando. Não é, como eu disse, banana com laranja. Então, esse é o primeiro ponto. Só que existe uma diferença fundamental entre a maior parte desses países e o Brasil, que é a forma legal. E existe uma corrente dentro da ciência contábil que é bastante reticente com relação a isso. E o fundamento, toda a fundamentação teórica para essa discordância é com relação ao sistema legal brasileiro. Nós temos um sistema legal complexo, moroso, um sistema legal baseado no direito romano, né, que é a justiça escrita, ao passo que os países, principalmente escandinavos e anglo-saxões, possuem direito costumeiro. O julgamento, o juiz, ele interpreta a lei. Aqui no Brasil o juiz aplica a lei. E a lei ela é feita assim, a sociedade trabalha assim. Então países como o nosso têm
principalmente o Brasil, com essa tributação bastante complexa. É dificílimo ensinar para gringo tributação brasileira, mas esse é um evento que eu acho que é inevitável, não vai ter jeito, nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos ter que fazer uma fusão completa, chamado Full IFRS, né? E isso vai ser bom, nós estamos no meio do caminho. Muita dificuldade, mesmo auditores com muita dificuldade, eu tenho visto muitos balanços que no passado eram perfeitamente válidos e hoje em dia eles não são mais válidos porque não existe mais aquele arcabouço contábil. Por exemplo, contas como ativo diferido, o que deve existir são só resíduos. O diferido ele tem que ser reclassificado para dentro de outras formas de ativo, como ativo imobilizado tangível e intangível. São coisas que parecem bobas, mas quando você pega uma organização com uso intensivo de capital, isso vai impactar no cálculo de resultados, isso vai ter um impacto direto na interpretação que a sociedade faz sobre a empresa, né? E a grande inovação da lei foi a obrigatoriedade de que empresas limitadas ou grupos empresariais, mesmo formados sob a égide da lei do Código Civil das limitadas, que se elas tiverem um faturamento acima de determinado nível, patrimônio líquido acima de determinado nível, 300 e 200 milhões de reais, que elas são obrigadas a ter auditoria. E isso, de certa forma, é muito interessante porque dá uma certa normatização e a divulgação dessa informação vai trazer transparência. Afinal de contas, eu e você estamos sujeitos a empresas fornecedoras que elas são limitadas e a quebra daquela empresa ou a falência de um negócio de determinado nível pode afetar a vida de uma rede enorme de fornecedores, de pessoas na cadeia econômica, né? Professor, agradeço a sua presença no programa, esse assunto é extremamente interessante, voltaremos a falar sobre esse assunto em breve, né? Obrigado. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já.